No primeiro comentário fixado aqui embaixo, você tem o link do nosso grupo de WhatsApp, Via Veritas Vita. Caminho Verdade e Vida é o nosso grupo de comunidade cristã. E lá eu sou um dos administradores do grupo. Então, se você precisa de auxílio pastoral, se você precisa de aconselhamento bíblico, se você quer dar um testemunho das maravilhas que Deus tem feito por ti, entre em contato por lá. No grupo você recebe as novidades e tudo em primeira mão. Fique agora com seu vídeo. Você já sentiu que Deus está em silêncio? Como se ele não estivesse respondendo às suas orações e os seus clamores? Talvez você já tenha pedido alguma direção, uma resposta, uma confirmação, algo que você gostaria ou precisaria fazer, tomar uma decisão importante, mas parece que no momento em que você mais precisa, nada acontece, você não ouve nada, nenhuma confirmação e nenhuma negação. E aí surge a dúvida: será que Deus ainda fala conosco no nosso tempo? Ou será que ele só falava com as pessoas aqui, com os personagens bíblicos? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, ou se hoje o seu coração acaba sendo tomado por essa dúvida, hoje eu quero te mostrar, através da palavra de Deus, que Deus ainda fala comigo e contigo. Ele nunca parou de falar. Mas a grande pergunta que eu tenho para ti é: será que você ainda está ouvindo a voz de Deus? Meu nome é Gabriel Ricardo, essa é a Via Veritas Vita, seja muito bem-vindo aos nossos devocionais. Nesse mês, para dar um up aí na parte nossa de membros, eu estou sorteando uma Bíblia. Então você que já é membro do canal ou você que se torna membro aqui do canal em qualquer um dos três modelos de membro, tá? A gente tem membro a partir de R$ 5 por mês, que é uma mixaria hoje em dia, não é? Você já está concorrendo aqui a uma Bíblia idêntica à Bíblia que eu uso nos devocionais, é o mesmo livro. Independente de onde você mora. Pô, mas eu moro no Japão e eu sou membro do canal. Eu mando para você, não tem problema. Moro nos Estados Unidos, ou eu moro em outro lugar fora de São Paulo, sou do Rio Grande do Sul, eu sou da Bahia, eu sou do Acre, eu sou do Tocantins, não tem problema. Eu mando para você, porque você ganhou, né? É um mero sorteio que eu vou fazer de todo mundo, tá bom? E o que nós vamos ler aqui na Bíblia hoje a respeito dessa temática? João 10, 27 diz assim: Cristo dizendo: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus diz aqui claramente que suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem a ele. E isso significa que Deus fala com todos aqueles que pertencem a ele. Mas se Deus fala, por que diversas pessoas por aí dizem que não conseguem ouvir a voz do Eterno? E hoje eu quero te mostrar três verdades sobre como Deus fala comigo e contigo e como nós podemos nos tornar cada vez mais sensíveis à voz do Eterno. Deus sempre fala, mas o ruído ao redor, as distrações, vão competindo, acabam nos distraindo da voz do Eterno. E o problema é que Deus não parou de falar. O problema é que nós ouvimos muitas vozes ao mesmo tempo. Um mundo cheio de distrações, redes sociais, preocupações, opiniões de outras pessoas, outras influências, outros espíritos que existem por aí, e tudo isso vai nos impedindo de perceber, de ouvir e de discernir a voz de Deus em tudo que está ao nosso redor. E a Bíblia nos alerta sobre isso, lá em 1 Reis 19, quando Elias espera ouvir um Deus num terremoto, num vento forte, numa labareda de fogo. Mas Deus se manifesta a Elias de uma maneira mansa, com uma voz mansa, delicada. E isso diz muito a respeito da natureza de Deus. Deus fala, mas ele não compete com o barulho, com as distrações. Se nós queremos ouvir a Deus, nós precisamos criar um ambiente de silêncio e de plena atenção à voz do Eterno. Pensa por um momento aí. Quanto tempo do seu dia você dedica para ouvir Deus? Se isso faz sentido
para você, se você nota que de repente você não conseguiu criar esse espaço de proteção num determinado horário, num determinado momento do seu dia, tome essa iniciativa, comece hoje. Coloque aí o tempo razoável a partir ali de 15, 20 minutos por dia para que você tenha um contato com as coisas do eterno e abdique das distrações. É só você olhar quanto tempo por dia você passa no seu celular. Qualquer telefone tem essa função hoje em dia e você vai perceber o tanto de tempo que você perde em rede social em detrimento de fazer aquilo que realmente importa, aquilo que realmente interessa, que é passar tempo de qualidade com Deus. Ponto 2: as formas pelas quais Deus fala comigo e contigo. Deus conversa, nos orienta de diversas maneiras. Muitas pessoas esperam ouvir a voz de Deus aqui, né, no ouvido, um sussurro. Mas na maioria das vezes ele fala através dos meios que ele já estabeleceu. E o meio principal é a Bíblia, não é? É a principal forma de Deus falar conosco, através da Sagrada Escritura. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você reconhece e é capaz de discernir o que é voz de Deus e o que não é voz de Deus. Ele também fala conosco através do Espírito Santo, que habita o coração de todas as pessoas que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós sentimos um incômodo ao tomar uma determinada decisão ou nós sentimos paz inexplicável ao tomar certas decisões. E isso é Deus. Deus nos guiando através do Espírito Santo. Deus também fala conosco através das circunstâncias ao redor. Deus fecha algumas portas para nos direcionar em outro caminho, um caminho de acordo com a vontade dele, uma direção que por muitos momentos nós enxergamos como pior qualitativamente, porque nós enxergamos só a fotografia. Mas quando nós olhamos de uma maneira mais ampla para o quadro como um todo, nós entendemos a santa e agradável, perfeita vontade do Eterno. Algo melhor que vem da parte dele no futuro. E Deus também fala através de outras pessoas conosco. Deus usa uma palavra de alguém, um conselho sábio, uma pregação, ou um devocional como esse aqui que eu tenho feito para vocês, para falar com o nosso coração. E se nós queremos ouvir a voz de Deus com clareza, nós precisamos prestar atenção nos meios que Deus já usa para falar conosco. Talvez a parte mais importante de tudo isso aqui é como se tornar sensível a essa voz de Deus. Se você sente que não consegue ouvir a voz de Deus, se você percebe isso na sua rotina, não significa que Deus não está falando. Significa que talvez você precisa ajustar algumas áreas da sua vida para se tornar cada vez mais sensível à voz do Eterno. E eu vou dar aqui como dica para vocês 3 atitudes que você pode tomar para se tornar mais sensível, para ouvir com clareza a voz do Eterno em cada decisão, em cada momento da sua vida. O primeiro que eu digo para vocês que é importantíssimo é reservar tempo para ouvir a voz de Deus. Quando você tem um relacionamento conjugal, um namoro, ou você tem um relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, você precisa dedicar tempo. Você precisa se inclinar na direção daquilo com um propósito, claro. Então você vai precisar também separar momentos diários para ouvir a voz de Deus, para que você ore, para que você leia a Bíblia. E o próximo ponto é justamente isso. Leia a palavra diariamente. Deus nunca vai falar algo que contradiz a palavra dele. Quanto mais você conhece a Bíblia, quanto mais você conhece as verdades da Sagrada Escritura, do Evangelho de Cristo, mais você aprende a discernir o que é voz de Deus e o que não é voz de Deus. E ainda, por último, ore. Ore muito pedindo direção da parte do Eterno. Deus quer falar com você, mas você tem pedido também para você ouvir? Ou você tem pedido só para confirmar aquilo que você já quer escutar? Lá em Jeremias 33, versículo 3, é dito:
clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso é da parte do Eterno. É a voz de Deus falando através do profeta Jeremias. Quando você pede para ouvir a voz de Deus, cria esse ambiente, cria ocasião para que você escuta a voz dele, ele começa a falar com mais clareza. Você vai passar a escutar a voz do Eterno. Se Deus parece hoje estar em silêncio, se você não consegue ouvir a voz dele, talvez ele esteja esperando você se aproximar um pouco mais, que ele não vai ficar berrando, não é? A voz de Deus não é algo distante, inacessível. Ele fala e ele quer falar com você. Então, peço que você interaja aqui conosco, comente se essa mensagem falou ao seu coração, se você acredita também que outra pessoa precisa ouvir aquilo que foi dito por aqui, compartilhe com alguém essa palavra. E se você não se inscreveu por aqui, eu peço que você se inscreva, ative o sininho, e aí você recebe as novidades aqui da Via Veritas Vita, caminho, verdade e vida, lugar singelo de pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Viva o dia de hoje diante da face do Pai.